Essa tarde eu saúdo a cada um de vocês com a santa e bendita paz do Senhor. E mais uma vez, irmãos, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero prender um pouco da sua atenção e pedir que tenha paciência comigo durante esse tempo em qual eu estou enviando esses vídeos. E continuo dizendo, irmão, que não é da minha vontade estar fazendo tal vídeo, não. Mas o Senhor, Ele tem me impactado para que eu venha levar a santa palavra, a mensagem de Deus, curto, minutos, 10 minutos, mais tardar 15, mas é o Espírito Santo do Senhor que está nos direcionando nesse sentido. E hoje, para a minha e a sua e a nossa meditação, o Senhor me dá uma palavra no livro do Segundo Timóteo, livro que escreveu Paulo ao Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no seu versículo 15, que ele diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí ele, no seu segundo versículo, o segundo versículo 16, ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mas evita falatórios profanos, porque evita, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, quando eu analisando esta passagem, essa palavra, e vejo que veio do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: olha, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, ou seja, você não tem que dar satisfação daquele que pensa, daquele que acha, daqueles que falam. Ele está dizendo: você não tem que dar satisfação a ninguém da sua vida. Embora que hoje, muitas das vezes, nós nos queixamos muito na questão de ser observado ou alguém não reconhecer você pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você fala. Não. Mas quando eu vejo Paulo dizendo isso, ele está dizendo assim: olha, porque o velho homem não convertido, ele sempre vai olhar você como também uma velha pessoa. Não importa o que você venha fazer, as pessoas vão te julgar pelo que você era. Vão sempre te olhar como você era e não como você é, como você foi mudado. Tem pessoas que era leigo e fez uma faculdade, mas a pessoa vai dizer assim: continua burro. É assim, dessa maneira. Se a pessoa fez no meio de vocês odontologia, ou uma advocacia, ou um direito, enfim, as pessoas com os olhos ruins sempre vão dizer: que nada serve, não serve. Porque é assim que acontece. Agora o Senhor está dizendo para você nesta tarde: não se preocupe com quem fale mal de você. A princípio disto foi Paulo, que quando Paulo se converte, louvado seja Deus, ele não foi aceito no meio das pessoas, nem no meio dos irmãos em Cristo. Porque as pessoas viam nele, não tinha credibilidade nele, e via em Paulo o Paulo antigo, e Paulo com sede de Deus, um Paulo transformado, um Paulo tratado, mas as pessoas não tinham confiança, não tinham credibilidade nele, a ponto de fazer uma contribuição e dizer: Paulo, não dá para você vir aqui, porque no meio de nós você causa espanto, e as pessoas que querem vir têm medo por conta de você. Mas Pedro, ele está dizendo, Paulo não ficou triste, não ficou aborrecido, não. Porque ele sabe que quem chamou ele não foi o homem, quem transformou ele não foi o homem, quem deu vitória a ele não foi o homem, quem colocou ele na posição que ele está não foi o homem, sim, foi Deus. É isso que eu quero trazer à memória para vocês. No lugar onde você está, quem te colocou foi Deus, não foi o homem. Embora ele pode ter usado o homem na terra, mas foi ele que colocou você na posição onde você está. Lacaço managassuri andicomanas. Me de cantu manarache calabas. Mancho kumanagasu manarabaxe ercas. Aleluia.
Aleluia. Ou você pensa que esse que vos fala também não é assim? Tem momento que você não é reconhecido. Você acha que todo mundo bate palma para o irmão Gilmar? Não. No meio onde você vive, convive, as pessoas acham que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus usa? Não. Vão sempre olhar quem era o antigo Gilmar. E muitas das vezes não dão credibilidade naquilo que Deus fala, naquilo que Deus me usa. Muitas vezes zombam. Mas que eu vou fazer o quê? Quem me chamou foi Deus. Eu quero parafrasear, eu quero ser bem sucinto, mas eu quero aqui mostrar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que o profeta Amós estava lá, sendo pastor de ovelhas, e ele era produtor de figos, de sicômoros, figos bravos. Ele não era produtor de figos bons, produtivos, não, era de figos bravos. Quer dizer, ele já tinha intimidade, já tinha jeito com esses tipos de situações. Gados, ovelhas e produtor de figos. Porém, todo tempo, o Senhor o chama. Porque o Senhor é assim, ele usa quem ele quer, manda quem ele quer, escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, no lugar onde quer, porque é Deus. Quando Deus acha graça, ele chama e não tem quem impeça. A Bíblia fala em Isaías que operando Deus, quem impedirá? Muitas das vezes somos nós que nos colocamos em uma situação de pequeninos ou improváveis. Mas o Senhor, quando Ele quer capacitar, não tem diabo que tome conta, não tem diabo que atrapalhe, porque é Deus que chamou e é dono de tudo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Deus chama Amós, ele vai até Betel. Mas quando ele chega em Betel, Amazias, que era sacerdote, irmão em Cristo, olha só, irmão em Cristo, ele pede a ele as credencial de profeta. E Amós diz: Amazias, eu não sou profeta, mas saia da terra, porque Amazias queria que ele saísse da terra, porque ele não tinha credencial e ele não se julgava profeta. E ele disse: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Muitas das vezes as pessoas, ele quer ver você um diplomático lá de Harvard, as maiores faculdades dos Estados Unidos, mas ele não vai aceitar. Muitos deles querem ver você com um diploma de teológico, porque não vai aceitar. E eu fico analisando que Jesus, ele quando estava também na sinagoga, os principais da sinagoga, os estudiosos lá, ele quando vê Jesus, ele diz: é você não é no nosso não, porque você é filho de José, carpinteiro, filho de Maria, a gente conhece a sua família, o que é que você está fazendo no nosso meio aqui? Você não tem como competir conosco, que nós somos estudiosos. Então tem gente que continua dizendo para que você não vale nada, que você, louvado seja Deus, não condiz com o meio que eles convivem. Voltando para Paulo, ele não se abateu por conta disso, ou seja, Paulo não ficou de mimimi. A Bíblia diz que Paulo partiu para Bitínia. Paulo saiu do meio deles. A Bíblia diz também que Jesus, nesse momento do qual questionam e eles já queriam apedrejar Jesus sai do meio deles. É um conselho que eu lhe dou: saia do meio dessas pessoas que querem o seu mal. Não fique no meio, porque você alimentar, a Bíblia está dizendo aqui, que vai continuar fazendo falatórios profanos e até mesmo causa impiedade. Saia do meio deles, não fique. E saiba que quem te chamou foi Deus, porque Deus conhece a sua história. E a sua história é escrita pelo dedo de Deus, não é pelo dedo do homem. Muitas vezes você está passando por uma situação de aprendizado, um tratamento específico por Deus, está achando que é uma prova, que é um vale. Não, é Deus te capacitando. Quando Deus chamou José, enquanto José tinha os sonhos que Deus dava a ele calado, José era José. Mas quando José começou a abrir a boca, começou a inveja, começou a fúria, começou a difamação.
e começou a perseguição. Mas aquele que chamou garante. Assim como Paulo, que Paulo ele vai e fica em Betínia. E quando o tempo depois, eu creio que foi uns 10 anos, não me falha a memória, que ele relata isto, e ele retorna e começa a escrever e dizendo assim: olha, eu, Paulo, sou apóstolo ungido por Deus. Não foi o homem que me ungiu apóstolo, não. Eu sou considerado apóstolo ungido por Deus. Eu tive lá, eu vi o céu, vi Jesus. E ele está dizendo assim: olha, quem me capacitou foi ele. Então não importa o que você pensa, ele diz assim: quanto a mim, eu continuo trilhando, eu continuo correndo em busca daquilo que tenho para mim, o alvo. E deixa as coisas que para trás ficam. Eu vou deixar aqueles que me criticam, vou deixar aqueles que falam mal, vou deixar no meu meio, na minha convivência familiar, na minha convivência profissional, na minha convivência ministerial, aqueles que não querem falar comigo, aqueles que me odeiam, aqueles que falam mal, aqueles que me invejam, vou deixar para trás, porque eu tenho um objetivo lá na frente. Eu tenho que me apresentar diante de Deus aprovado. Aprovado. É isso que Jesus disse. Portanto, não se inveje. Portanto, não se abata. Portanto, não fique triste por aqueles que estão buscando odiar você. Sabe que quem te chamou foi Deus. E que nessa tarde o Senhor continue abençoando poderosamente. E a paz do Senhor Jesus.